Mas só para dar uma sequência, por exemplo, a gente estava falando de erros jurídicos. Você citou alguma coisa que às vezes é uma clínica que tem mais sócios, né? E aí eu queria entender um pouquinho melhor, porque quando você tem uma clínica de um médico só, o cara fez o consultório pequenininho ainda, está crescendo e tal, mas é só ele. E aí quando ele vai ter uma clínica maior, que ele resolve ter outros médicos como sócios. E aí? Quais são os principais erros aí? O que muda no jogo? Veja, a sociedade... Ela tem um aspecto curioso. Muitas pessoas comparam com um casamento, Sim. talvez sem o amor. Né? É. Um casamento baseado em dinheiro, talvez alguma amizade, enquanto as coisas vão bem, mas é complicado. No seguinte sentido, quando eu falo complicado, é que é uma relação humana que é pautada pelo desenvolvimento de um negócio e por pessoas que, portanto, precisam definir muito bem o que vão fazer e qual será o seu papel dentro daquele negócio para que não gere um desalinhamento. As sociedades, dificilmente elas terminam por situações muito graves. Por exemplo, um sócio roubou outro. Alguma coisa. Isso é raro, acontece, claro, mas é raro. O principal fator que faz as sociedades darem errado é o desgaste que acontece no dia a dia, geralmente por conta de desalinhamento. Como é que a gente reflete isso dentro do jurídico? A gente geralmente reflete por algo que a gente chama de contrato social. O contrato social é o documento que materializa o nascimento daquela empresa enquanto tipo societário e vai dispor, por exemplo, como os sócios votam, quantos por cento cada um vai ter de participação. Então você tem, por exemplo, falando de participação, uma situação muito curiosa que as pessoas fazem, que é geralmente pensar em ter uma sociedade 50-50, o que parece justo, cada um tem meio a meio, né, no primeiro momento. Só que a sociedade 50-50, se você está tratando de duas pessoas, geralmente ela pode travar também. Se eu não decido, você não faz. Se eu não quero, você não faz. Você pode gerar situações complicadas e que aí devem ser dirimidas, por exemplo, devem ser atenuadas por meio de um outro documento, que é um documento que aí não é público, como contrato social. Até fazendo um parênteses, o contrato social ele fica arquivado em junta comercial, né, se a gente está tratando aqui de sociedade limitada. Tá? E você faz por meio de um acordo de sócios, né, que seria um instrumento particular. Vamos supor que nós dois somos sócios, então apenas para formalizar a nossa relação, a gente então constitui a sociedade, está lá arquivado na junta comercial. Mas em paralelo eu falo o seguinte, John, a gente precisa, eventualmente uma situação de demitir funcionário. Né? Como é que a gente vai, qual que vai ser o critério decisor se a gente discordar? Um critério decisor vai ser entender se o funcionário está performando bem ou não. Então a gente coloca uma situação dessa. Olha, determinadas decisões vão se basear em critérios objetivos quando houver conflito. Vamos supor que, por um motivo da vida, nós decidamos seguir caminhos diferentes. Então, você decida ir para outro lugar, eu decida ficar aqui com a nossa clínica médica. Como é que vai se dar essa separação? Como é que a gente vai dividir o patrimônio? Né? Aí é o divórcio. Né? Como a gente vai fazer o divórcio consensual? Quem vai ficar com o quê? Como que a gente vai calcular quanto vale a nossa empresa para a gente se separar? Então, a principal situação de sociedade não ter preguiça de ter ou ainda não ter a grandeza, talvez, psicológica de ter a conversa difícil, que conversar todas as situações já no início do relacionamento. O nosso relacionamento é errado, para onde a gente vai, e se a gente começar a discutir o que a gente vai fazer. Definidas essas situações difíceis, a sociedade geralmente tende a caminhar bem. Porque o resto é trabalho. Cada um sabe o que tem que fazer na sociedade, é trabalho, e aí dividir lucros. O que geralmente também é uma situação agradável. É claro que o negócio pode também não dar certo, mas se não dá certo, você já tem os mecanismos de saída bem estabelecidos. Mesma coisa com um casamento. A hora do divórcio, quando as coisas, por exemplo, não estão bem colocadas, talvez alguns aqui do podcast já tenham ouvido falar de pacto antinupcial, por exemplo, tem um acordo. Quando as coisas não estão bem colocadas, o divórcio tende a ser litigioso, a sociedade é a mesma coisa. Sim, olha só, interessante. E eu achei legal esse seu ponto de vista, porque muitas vezes o médico não pensa nisso no sentido de vamos ser sócio, é uma festa, né? Vou fazer uma sociedade, vou abrir uma empresa, né? O médico não pensa. Tem até advogado que o médico não pensa, advogado não pensa, porque é uma situação difícil, uma conversa difícil, né, de ter. Mas eu acho bem interessante, porque se você consegue fazer isso, vamos ter a conversa ruim no começo, já para esclarecer tudo, eu acho que você tem um andamento melhor depois, né? Sem dúvidas. O negócio tende a ser perene e existe uma questão muito importante de ser colocada aqui,
que se relaciona com o que eu já falei anteriormente, às vezes não é somente sobre crescer, mas é sobre não dar passos para trás. Tá. E discussões societárias, litígios societários, eles drenam o teu emocional. Eles tiram o teu foco. Às vezes eles prejudicam o negócio no sentido de os próprios colaboradores daquele negócio entenderem que as coisas não estão bem e se sentirem desestimulados. Sim, sem dúvida. Então, não se trata apenas de definir a possível resolução do conflito, Sim. mas de permitir com que o negócio seja saudável a despeito de qualquer intercorrência que surja ao longo do relacionamento entre os sócios. Eu acho isso muito importante. E aí uma curiosidade que eu tenho, por exemplo, você pega num prédio. Normalmente é a assembleia de condomínio lá que o pessoal faz, né? E tem as regras que estão claras que todo mundo deveria seguir. Nesse caso, como que funciona esse pacto pré-nupcial ali, né, da empresa? Tipo, é um negócio que é feito no contrato social ou não? Ou é um contrato de gaveta? Como que funciona? Legal. Retomando, então, via de regra, a sociedade ela será regida pelas normas do contrato social, apoiadas na legislação. Aí que sempre é interessante você conversar com um advogado também nesse momento de constituição de sociedade, que você geralmente tem um trabalho que é feito de maneira muito atenciosa por bons contadores, que eles já ajudam a você a entender a estruturação das suas sociedades. Só que quando ela é um pouquinho mais complexa, vai envolver um outro sócio, tem uma particularidade, vale muito a pena conversar com um advogado que deve ter conhecimento da legislação societária. Então, é um conjunto de leis, disposições que você não pode alterar. Por exemplo, você não pode privar o sócio do direito de ter lucro. Por exemplo. Isso é uma questão que o contrato não pode mudar. Aí você tem as questões contratuais que você pode ajustar. Por exemplo, qual que é o nosso quórum de votação? Se você tiver uma sociedade de 4 sócios, por exemplo, com quantos por cento, quantos sócios a gente precisa para aprovar determinada matéria, determinada mudança de endereço, mudança de nome de negócio, né? Situações que são estratégicas. Sim. Admissão de novos sócios. Puxa, tem os 4, um quer trazer um quinto aqui. Não, beleza, mas quantos precisam concordar para a gente trazer um novo aqui para o negócio? Né? Para vender, eventualmente vender um pedaço da sociedade, alguém quer sair. Bom, isso geralmente está no contrato social, mas o que se recomenda é que no contrato social estejam as situações que não são tão estratégicas, que são situações que qualquer um, por ser público, pode ir lá consultar. Agora, situações que são um pouco mais sensíveis, que são um pouco mais estratégicas, a recomendação é que esteja neste documento particular, que é o acordo de sócios, claro, devidamente assinado, com firmas reconhecidas, para que possa ser utilizado de prova e discussão em determinado futuro, e esse documento não será público, ficará para os sócios. Esse é um ponto importante que eu não tinha pensado nisso, ou seja, tem informações que são públicas que você não quer que as pessoas saibam, né? Sim, com certeza. Tá bom.